Capítulo 4. Uma infância diferente. Crianças podem ter o transtorno borderline? Quando nos deparamos com crianças difíceis ou diferentes, sempre nos questionamos até que ponto isso é normal. Afinal, crianças são crianças, especialmente se forem nossas. Estamos frequentemente buscando motivos e justificativas para seus comportamentos inapropriados. Os pais, especialmente as mães, costumam se perguntar: será que não é culpa minha? Essa atitude não está encobrindo algo que nós não sabemos? Não estou sendo muito rígida com ela? Será que estamos mimando demais nosso filho? Até quando ele vai ser assim? Para a maioria absoluta dos pais, é extremamente desconfortável e até mesmo angustiante ver seus filhos tão pequenos apresentarem sinais de intensa ansiedade e sofrimento, ou serem francamente desobedientes ou descontrolados, sem motivos significativos, ou mesmo aparentes. E o pior de tudo é não vislumbrarem uma perspectiva de melhor a curto ou médio prazo. As mães e os pais dessas crianças com frequência desabafam sobre as inseguranças e frustrações frente a determinados comportamentos de seus filhos, que tendem a ser repetitivos e intensos. A seguir estão descritos dois exemplos clássicos dessa situação através das histórias de duas crianças aparentemente bem distintas, Isabela e Kelly. Isabela, nossa filha caçula, desde bebê era muito diferente das duas irmãs. Não ia no colo de ninguém e chorava por qualquer coisa. Ficamos horas para fazê-la dormir. Acordava por qualquer motivo e levávamos muito tempo para acalmá-la. Era muito grudada comigo e tinha medo de tudo. Conforme foi crescendo, passou a ter medo de dormir sozinha. Acreditava que existiam monstros no escuro e os mais terríveis viviam debaixo de sua cama. Sempre foi uma menina solitária e do contra. Nunca fazia o que a família decidia. Era bastante teimosa, birrenta e muitas vezes tinha que colocá-la de castigo com frequência. Isabela dava verdadeiros chiliques por pequenas frustrações. E, nessas ocasiões, chegava a arrancar seus cabelos. Ela sempre tinha esses rompantes quando queria roupa nova, quando não comprávamos o brinquedo que ela pedia, ou ainda quando queria ir embora das festinhas de aniversário dos amiguinhos. Não sentia vontade de ir à escola e todas as manhãs era um sacrifício tirá-la da cama. Apesar disso, Isabela se relacionava muito bem com suas irmãs e se divertia quando passeava com elas. Ao mesmo tempo, era uma criança ingênua, acreditava em fadas e princesas. Quando brincava, sempre se transportava para um universo paralelo. O seu mundo de faz de conta, por volta dos 7 anos, Isabela começou a ficar mais rebelde e muito tirana para uma criança. Não me obedecia e sempre esperneava por tudo. Todo mundo dizia que ela era muito mimada, mas eu sempre tentei lhe dar limites e deixá-los bem claros. No entanto, como eu trabalhava fora, não tinha certeza se a babá cumpria as recomendações de não ceder às chantagens de Isabela. Foi nessa idade que ela começou a ter problemas na escola, puxava o cabelo das meninas, de que não gostava, cuspia nos meninos, respondia de forma abusiva à professora quando estava tentando lhe impor limites. Eu estava assustada com a minha filha, não era essa a educação que lhe havia recebido em casa. Eu e meu marido conversamos várias vezes com ela sobre o quanto seu comportamento era feio e como ela estava afastando os amiguinhos. Colocávamos Isabela de castigo 15 minutos sozinhos para refletir. Um dia sem brincar, uma semana sem ver TV. Mas nada surtia efeito. Ela continuava desobediente e, por sua vez, fazia questão de mostrar que estava driblando os castigos com facilidade. Quanto mais castigos recebia, mais rebelde ficava e prometia vingança. Aos 8 anos, fugiu de casa, ficamos desesperados e fomos à polícia. No dia seguinte, ela voltou dizendo que estava o tempo todo escondida no playground do próprio prédio. Nesse dia, meu marido não aguentou e deu-lhe umas boas palmadas. Fiquei com pena, tentei conversar, mas Isabela, de forma altiva e arrogante, se recusou a falar comigo. Depois disso, ela se afastou de todos nós, como se não fôssemos mais da família. Começou a se tornar misteriosa e estava sempre de cara amarrada. Nessa mesma época, descobrimos que Isabela estava pegando dinheiro da gente, dando um jeito de conseguir uns trocados a qualquer custo. Ela se achava injustiçada e reclamava que dávamos tudo para suas irmãs, mas nada para ela. Não quis mais ir às aulas de natação, balé e inglês, e não havia como convencê-la. Minha filha tinha poucos amigos que eram mais rebeldes e opositivos que ela. Na realidade, não sabia quem estava influenciando quem, pois todos eram da turminha problemática da escola. Em compensação, as outras duas filhas agiam de acordo com a educação que eu e meu marido dávamos a ela. Raramente tínhamos algum problema. Aos 10 anos, Isabela repetiu de ano, e a partir daí sua impulsividade cresceu, como massa de bolo que ganha fermento. Passou a ter ataques de raiva e arremessava tudo que via pela frente em cima da gente. Nessa época, levamos nossa filha a vários psicólogos, mas todos afirmaram ser uma fase passageira e que o problema poderia estar dentro de casa. Sabíamos que o temperamento de Isabela ia além das questões familiares. Nossas outras duas meninas tinham recebido a mesma educação e não agiam assim. Havíamos tentado todas as orientações que nos passaram, castigos, restrições, reprimendas, conversas, exemplos. O auxílio que buscávamos nada adiantou. A mãe de Isabela chegou em minha clínica com sinais nítidos de exaustão e desesperança em relação à sua filha caçula. Pelo relato, é possível observar diversas características de uma criança de temperamento forte e bastante difícil. Dentre elas, ansiedade de separação. Vivia grudada em sua mãe com medo excessivo do abandono. Dificuldades com sono. Pensamentos fantasiosos ou mirabolantes. Relações interpessoais tensas, marcadas por rebeldia e tirania com seus pais, colegas e professores.
acessos de raiva e fúria, hiperreatividade emocional, como após a fuga de casa aos 8 anos, impulsividade, comportamento agressivo, crises neuróticas, como as de arrancar cabelos, desvios de conduta, como os furtos de dinheiro dentro de casa. Muitas dessas características guardam bastante semelhança com o que observamos em adolescentes, adultos com transtorno de personalidade borderline, relações interpessoais conturbadas, hiperreatividade e acessos de fúria, distorção da percepção dos fatos e pensamentos com predomínio de ideias negativas em relação a si e em relação ao que os outros acham deles. Na prática clínica, nos deparamos com limitações em aplicar os critérios para diagnósticos de borderline em adultos e crianças. Isto ocorre pelo simples fato de os critérios da DSM-IV e também da CID-10 serem vinculados e, de certa forma, dependentes de atividades e comportamentos em que crianças abaixo de 12 anos raramente estão engajadas. Dentre estes cito autoflagelo e tentativas de suicídio, alteração da identidade, padrão sexual intenso e instável, direção perigosa, abuso de substâncias ou impulsividade em compras. No entanto, outro aspecto da impulsividade pode estar presente com a compulsão alimentar ou por determinado tipo de jogos e brincadeiras. Apesar das limitações em definir critérios que, em geral, não estão presentes em idades tão precoces, ainda assim podemos encontrar outros critérios descritos no DSM-VTR anexo em algumas crianças, o que poderia nos levar a estabelecer ou pelo menos atentar para a possibilidade de um possível diagnóstico de personalidade borderline. Diversos grupos realizaram pesquisas com o intuito de resolver esse impasse que existe na definição diagnóstica de borderline infantil. Tais grupos, especializados no assunto, estabeleceram critérios de acordo com suas experiências clínicas. A seguir, serão apresentados os que estão consenso nos diversos trabalhos. Número 1. Relações interpessoais transtornadas. A criança constantemente demanda muita atenção, querendo que seus desejos sejam realizados de forma imediata. São controladoras e extremamente dependentes. Apresentam crise de amor ou ódio explícito em relação aos pais. Tendem a imitar os outros com muita facilidade. Gestos, palavras, ações, movimentos. Além disso, costumam ficar isoladas e apresentam poucos ou nenhum amigo. Número 2. Senso de realidade alterado. As crianças constantemente inventam seu próprio mundo, distorcendo a realidade ao redor, ou mesmo criando uma inteiramente nova, numa qual se sentem bem. Por exemplo, a criança pode brincar de princesa e querer que todo mundo a trate assim. Caso contrário, ela agirá de forma semelhante frente à insubordinação de um súdito. Suas brincadeiras de faz de conta costumam se estender para a vida real e podem durar dias ou mesmo semanas. Elas frequentemente atribuem poderes aos seus pensamentos, como por exemplo, acreditam que seus pensamentos em relação à morte de algum são capazes de matá-lo. Vivenciam isso, mesmo sabendo que, no fundo, é impossível. Esse tipo de pensamento costuma causar reações inapropriadas de medo, desespero e até pânico. E, muitas vezes, são inexplicáveis para os pais. Ideias persecutórias podem ocorrer também. E, nessa situação, inventam que crianças, adultos ou até mesmo alienígenas estão perseguindo-as, com o intuito de acreditá-las. Número 3. Crises de ansiedade com medo da separação em relação aos pais, especialmente à mãe. Sentem-se inseguras e com medo de serem abandonadas. São hiperativas e apresentam dificuldade de dormir, dificuldade de concentração, estado de pânico e ansiedade excessiva, na forma de hiperreatividade a estímulos novos ou diferentes. Impulsividade que pode se apresentar de diversas maneiras. As crianças são hiperreativas a determinadas situações de estresse e frustração. Têm dificuldade de frearem o que falam ou fazem, apresentam ataques de ira, têm compulsão alimentar durante esses episódios de impulsividade descontrolada. Costumam ocorrer uma ligeira perda de contato com a realidade e comportamentos paranoides, que podem durar poucos minutos ou horas. Um tipo exemplo do comportamento paranoide dessas crianças é quando elas se põem a gritar para que as deixem em paz ou as soltam, mesmo que ninguém as esteja segurando ou prendendo. Número 5. Sintomas neuróticos, mais intensos e até psicóticos-like. Essas crianças podem arrancar os cabelos em função dos níveis elevados de nervosismo, como visto no caso de Isabela, bem como dar chilique, simular doenças neurológicas, como desmaio, convulsões, paralisias ou ainda cegueiras passageiras. Podem também apresentar rituais variados, pensamentos obsessivos, medos de fobia diversas e ainda restrições autoimpostas, como não comer certos alimentos ou ainda usar determinada cor de tipo de roupa. Além disso, algumas delas são capazes de ter pensamentos e ideias tão fantasiosas e mirabolantes que chegam a ter convicção que são reais, determinando uma alteração no comportamento e interferindo em suas relações interpessoais. Número 6. Desenvolvimento disfuncional enquanto bebês. Dentre essas características estão padrão de sono e alimentação instáveis, hiper ou hipossensibilidade a estímulos, diarreia ou vômitos, sem causa médica detectável, apatia súbita, diminuição da responsabilidade do rosto da mãe, em padrão alternante, sucção fraca, falta de gesto antecipatório, quando segurada no colo, e retardo no desenvolvimento motor da linguagem. O diagnóstico de um perfil borderline na infância pode ser confundido com o transtorno desafiador ou positivo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, transtorno múltiplo complexo,
do desenvolvimento, NCCD, transtornos ansiosos diversos, fobia, pânico, TAG, TOC, transtorno do humor e até mesmo transtorno de conduta. Assim como no diagnóstico dos adultos, é necessário que, no mínimo, 5 critérios estejam presentes de forma bastante clara no quadro clínico da criança. Em casos mais graves, infelizmente, menos frequentes, algumas crianças se enquadram em critérios típicos da vida adulta. Entre eles estão perturbação intensa da autoimagem, ameaças suicidas, comportamentos automutilantes e até mesmo atividade sexual precoce e instável. Nesses casos, o diagnóstico não apresenta maiores dificuldades para ser efetuado. Na maioria dos casos infantis, a presença de algumas características borderline não nos permite firmar um diagnóstico preciso, mas certamente nos orienta de uma forma preventiva para que as disfuncionalidades mais significativas possam ser tratadas. Isso é muito importante para que possamos evitar, no futuro, o desenvolvimento das manifestações mais graves do transtorno de personalidade borderline, com as consequências perturbadoras e, por vezes, fatais. É preciso também estar atento para o fato de que crianças com características borders, ou mesmo com o diagnóstico border completo, podem apresentar, no futuro, sintomologias de diversos outros transtornos mentais de forma comórbida ou associada. Podem ainda apresentar sintomas circunstanciais que se assemelham a diversos outros transtornos de comportamento, tais como os transtornos de ansiedade, pânico, fobias, TAG, TOC, TPET, TDAH, transtorno de conduta, transtorno bipolar e transtorno psicótico. Somente uma história detalhada, colhida com o paciente e seus contatos pessoais mais próximos, poderá elucidar essas diferenças estruturais e pontuais tão necessárias para a realização de um diagnóstico correto. E a consequência, elaboração de um tratamento preventivo adequado e eficaz. Avançando um pouco mais no universo borderline, de algumas crianças apresentam a história de Kelly, cujo perfil é bastante diferente da Isabela. Kelly é de uma família pobre no Mato Grosso. Sua mãe tinha apenas 15 anos quando ela nasceu, e seu pai 17. A menina não tem lembranças do pai, já que o casal se separou quando ela tinha apenas 2 anos de idade, e logo depois ele faleceu. Quando Kelly tinha 5 anos, sua mãe, depois de muitos namoros, se apaixonou por um marinheiro, e deixou-o sob os cuidados da avó durante 2 anos. Mais tarde, sua mãe teve um relacionamento conturbado com um traficante de drogas que morou com ela por muito tempo. Tanto a mãe quanto o padrasto eram alcoólicos e viciados em cocaína, e ambos agrediam a garota de forma frequente, com socos, pontapés e feriam seus braços e pernas, com pontas de facas. Sua mãe também era agredida pelo parceiro, que quase sempre as ameaçava de morte. As brigas eram constantes e ele, vez por outra, desaparecia. Mas quando voltava à vida, seguia entre cocaína, álcool, sexo e muitas agressões. Em casa, ela quase não tinha o que comer, pois o dinheiro era gasto com drogas, e sua mãe devia aos botecos, mercados e às pessoas do bairro. Aos 8 anos que ele abandonou a escola, não conseguia se concentrar, sentia vergonha dos machucados, dos comentários sobre a mãe do padrasto. Frequentemente, a menina tinha crises de pânico e não conseguia sair de casa desde 3 anos. Apresentava insônia e pesadelos repetitivos. Quando tinha 12 anos, ela seguiu os conselhos de uma amiga de rua e começou a se prostituir. No início tinha muito medo, mas depois não se importava mais. Aquilo não significava nada para ela e aliviava um pouco da dependência afetiva que tinha da mãe. Certo dia que ele resolveu contar o que estava fazendo para conseguir seu próprio dinheiro. De forma absolutamente natural, sua mãe passou a exigir uma parte do que ganhava. Afinal, ela lhe dava um teto para morar e se achava no direito exatamente por ser mãe. Pouco tempo depois, Kelly rebelou e passou a ter acessos de fúria com agressões físicas frequentes e violentas contra sua mãe e outras pessoas. A garota também começou a se envolver com homens mais velhos e com mulheres, e ter prazer em fazer sexo de forma mais agressiva e sadomasoquista. Apesar da relação extremamente conturbada com a mãe, tinha por ela um sentimento que definia como adoração. Não conseguia ficar longe dela e achava que, no fundo, ela a amava. O problema eram os vícios, o padrasto e as crises nervosas. Atualmente, Kelly está com 15 anos e ainda acredita que a mãe vai abandonar tudo e fugir com ela para uma casa bem bonita. Ela voltará a estudar, numa ótima escola, terá roupas e sapatos lindos e todos os colegas da escola a acharão uma pessoa adorável. Acredita também que, antes dos 25, será rica e poderá dar tudo do bom para sua mãe, curando-os de todos os problemas. A grande diferença entre Isabela e Kelly está no meio conturbado em que esta última vive. Desde os primeiros anos de vida, a mãe de Kelly apresentou o transtorno de personalidade borderline, em todo o seu vigor explosivo e com sinais claros de condutas psicopáticas associadas, indiferença com as necessidades básicas da filha, o proveito financeiro proposto sob a prostituição de Kelly, as agressões físicas, o abusivo de drogas, os calotes em vizinhos e comerciantes. Como expus anteriormente, parte da personalidade de uma pessoa é pré-moldada, vem da herança genética, e a outra parte é moldável, ou seja, influenciada de acordo com o ambiente em que ela cresce e se desenvolve. De maneira, além da questão biológica, o meio social e a forma como uma criança é educada serão fatores importantes para que um transtorno de personalidade seja negativamente potencializado ou positivamente amenizado. No caso específico de Kelly, fica claro que, desde muito cedo, ela submetia a diversas situações traumáticas que, com certeza, contribuíram para que ela desenvolvesse na adolescência uma forma grave de transtorno de personalidade borderline.
que ele apresenta conflitos sérios de identidade, relações interpessoais erráticas, baixa autoestima, pensamentos fantasiosos, ataques de ira, como os da mãe, promiscuidade precoce, ansiedade, dificuldade para dormir, crise de pânico, problema na área de aprendizagem, dependência afetiva da mãe, e infelizmente tem grandes chances de se tornar dependente de álcool e drogas, e de apresentar uma gama de desvios de conduta. É importante esclarecer que traumas da infância, famílias desestruturadas e contextos socioeconômicos desfavoráveis podem potencializar o transtorno de personalidade borderline. Entretanto, em hipótese alguma, são pré-requisitos fundamentais ou necessários para que o transtorno ocorra em uma determinada pessoa. Muitas vezes, crianças passam por traumas inevitáveis ou mesmo inesperados, como a morte de um parente próximo em uma tragédia ou outros que seus pais jamais saberão. E nem por isso desenvolvem esse tipo de transtorno. Por esta razão, em vez de se culparem ou tentarem achar uma causa simplista para os comportamentos disfuncionais de crianças com perfil borderline, o que esses pais podem fazer é buscar ajuda especializada com diagnóstico e tratamento ainda precoces. É possível minimizar os sintomas mais desadaptativos e evitar que, no futuro, elas desenvolvam as formas mais graves do transtorno. Muitos profissionais da área de saúde mental temem rotular crianças com perfil de um transtorno tão complexo como o da personalidade borderline. Alegam que isso poderá fazê-las carregar uma estigma por boa parte de suas vidas. No entanto, a minha prática clínica é que as pesquisas de diversos grupos de médicos especializados demonstram e atestam os benefícios de identificação desse funcionamento mental nas crianças e na intervenção precoce que pode e deve ser realizada. Consequências desastrosas poderão ser evitadas tanto para a pessoa em si quanto para os que vivem ao seu redor. Epígrafe. Tire suas mãos de mim. Eu não pertenço a você. Não é me dominando assim que você vai me entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei bem aonde estou. Você pode até duvidar,